conhecer mais da série. A gente vai continuar falando sobre a questão do diagnóstico, sintomas, medicalização, e agora a gente vai incluir um pouco, falar logo sobre a questão da inclusão. Como a gente está falando de deficiência intelectual ou retardo mental, eu parei para falar um pouco sobre a questão da inclusão, dar um zoom maior nessa questão da inclusão. Eu falei para vocês que a criança que apresenta o déficit intelectual leve e às vezes moderado, ela não é muito perceptível desde o início. A gente vai evidenciar isso quando ela é uma criança que apresenta um quadro mais severo, porque os sintomas aparecem no próprio comportamento. E a criança leve, a gente não percebe isso logo. Então, assim, essa inclusão que é feita dessa criança que apresenta esse retardo, esse déficit dentro do complexo escolar, ela se dá desde o início, e se dá com observação, e não existe na educação infantil uma necessidade de adaptação inicial para essas crianças, mesmo que elas apresentem já um diagnóstico de severo ou apresentem um quadro sintomatológico de severo que possa ser observado diante do desempenho dessa criança junto com outras crianças que, de certa forma, tem um afastamento, alteração de linguagem, uma criança que não consegue ficar sentada, que não consegue, já apresenta um atraso motor, porque já vem lá de trás isso. Uma criança que não apresenta, não consegue ficar sentada, ela é um pouco mais agitada. Esses são os severos, que podem se confundir, inclusive, nos seus sintomas. A gente não vai fazer, dentro desse currículo, a gente não apresenta uma adaptação inicial. Não há necessidade na educação infantil para essas crianças de uma adaptação curricular. O que é um currículo? É aquilo que tem que ser desenvolvido com a criança no ano em que ela se encontra. Nós estamos falando de um grupo 2, que aqui nas capitais existem muito, nem todas as cidades do interior existem, mas a gente está falando de um grupo 2, ou mesmo de uma creche, até os 5 anos de idade. Então, a gente não tem nesse momento uma necessidade muito pontual de fazer uma mudança de currículo dessas crianças. Como elas estão em fase de desenvolvimento, os estímulos que são dados desde o início são para o desenvolvimento das áreas que eu já falei para vocês. Conhecimento de cores, de formas, o domínio de conceitos básicos, como a gente chama, em cima, embaixo, de um lado, do outro, para que a criança comece a ter já essa noção espacial, que isso é muito importante. A gente vai começar a falar de dar conceitos, né? Ela pergunta o que é isso, balanço, o que é isso, garrafa, o que é isso, borracha, o que é isso, lápis de cor, quem é essa fulana, quem é aquela Beltrana. A gente começa a dar nomes e começa a conceituar, a gente começa a criar o repertório dessa criança, tanto mental, visual, auditivo, para que ela possa então criar a linguagem dela. Então, nesse momento, a gente não pensa muito, a gente faz um acompanhamento mais de perto, e já solicita o acompanhamento dos terapeutas e o diagnóstico do médico, um acompanhamento mais efetivo. Não existe necessidade nenhuma de medicalização, de forma nenhuma, porque são áreas afetadas, que somente com o desenvolvimento do terapeuta é que vai se efetivar uma plasticidade cerebral para o desenvolvimento. Quanto mais precoce começar o trabalho, mais chances essa criança tem no processo de vida social e de aprendizagem. E não vamos evidenciar uma mudança de currículo nesse momento. Mas chegamos ao grupo 5 e chegamos ao primeiro ano. Se essa criança apresentou, nós conseguimos mantê-la com 5 anos no grupo 5, conseguimos mantê-la para que ela fosse para o grupo 6, né, o primeiro ano, com mais ou menos 7 anos. Se ela, por acaso, não apresenta naquele momento um trabalho de alfabetização, ela não domina ainda o alfabeto, ou mesmo não está alfabetizada, nós temos agora que parar para pensar, encaminhá-la para um processo de alfabetização com a psicopedagoga desde os 5 para os 6 anos, já para a gente poder tentar que ela seja alfabetizada. É claro, eu já falei para vocês que ela vai precisar de mais tempo para isso, e aí, como ela está no primeiro ano, a gente vai começar a fazer, então, a adaptação curricular. A gente vai trabalhar com a criança dentro daquilo que eu chamo de zona de conforto. Aprendizado precisa de zona de conforto. Se você está angustiada, se você percebe que você não dá conta, se você percebe de que aquele assunto lhe incomoda, se você percebe que aquela situação está acima do seu domínio, você já está fora da sua zona de conforto. Você vai ficar muito mais incomodada do que você se prestar ou se doar ao processo de aprendizagem. Então, a zona de conforto tem que existir. Essa criança precisa estar dentro de um currículo onde ela domine as suas funções ou o seu desempenho, possa dar conta daquilo. Quanto mais eu coloco a criança em zona de conforto, mais eu avanço.
quanto mais eu coloco ela em zonas de difíceis acessos, que ela não consegue dominar, menos ela avança, porque ela começa a entrar com as questões emocionais e elas começam a entrar em conflito. A criança quer aprender e não consegue. Ela tem um bloqueio, ela percebe em alguns momentos quando é lúcida isso, e mesmo que ela não evidencie, ela começa então a falhar no processo. Aí eu estou falando do papel de estudante. Então, as adaptações, elas vão acompanhar as necessidades da criança. Aí você pode me perguntar, e uma criança? Minha criança é severa, ela não aprende nada, eu quero mantê-la na escola. Ela tem que ir com o currículo que ela domina. Mas é o currículo do grupo 3? É o do currículo do grupo 3 que ela vai levar. A escola tem que fazer todo um trabalho de adaptação curricular, diferenciado, para o primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, até onde ela vai na escola, para que ela possa se sentir em zona de conforto e possa crescer. Ah, que não significa que ela tem que ficar na escola fazendo tudo que todo mundo faz. Isso não é inclusão. Isso não é incluir. Isso é excluir de uma forma indireta através do currículo, porque ela não acompanha. E eu quero que ela acompanhe. Então, para ela acompanhar de alguma forma, eu tenho que fazer uma adaptação, tanto na função da professora, como quanto naquilo que é dado para a criança. Então, o currículo ele vai sofrer alterações a partir do primeiro ano, ela vai sofrer alterações daí em diante, de acordo com o nível que a criança se apresente, acompanhando aquilo que a criança já tem como apropriação e desempenho, para que ela possa, evidentemente, lá na frente, trazer para vocês o processo de aprendizagem até onde ela for. Um exemplo só para a gente fechar, muito prático, eu saí o ano passado, para mim, uma coisa que eu fiquei muito feliz dentro da escola que eu trabalho, crianças que apresentam, meninos, né, na verdade já adultos, que eles estão na faixa de 18, 19 anos, que saíram do terceiro ano do ensino médio, não é boletim que é usado, tem terminalidade, que é uma coisa que eu vou trazer para vocês também, que tem que ser usado para esses meninos, que eles não conseguem manter o ano série deles. Eles entraram com omissões e supressões dentro do currículo. Nós tornamos o currículo todo prático, para a vida prática deles. Falo física, falo química, falo biologia, falo matemática. Foi prático e eles saíram com o currículo, com o termo de terminalidade evidenciando tudo isso. E eles tiraram o segundo grau deles, dominando aquilo que eles sabiam dominar com leitura escrita, a interpretação, a apropriação de conteúdos e para usar isso na vida prática. Então, o currículo ele tem que ser, quando necessário, quando possível, quando não é um quadro muito severo, a gente pode fazer uma adaptação e fechar o quadro escolar dessas crianças, que serão adolescentes e adultos lá na frente, dessa forma. Eu acho que foi só uma pincelada e a gente vai voltando aos pouquinhos, a gente vai falando mais sobre isso. Fica para vocês, Cláudia Pedral, Pé de Galinha no Mata Pinto, trabalhando com crianças especiais, agora educando de uma forma, também trazendo todo o conhecimento formal no canal para vocês. Beijo no coração, se inscreve e dá um like.